Alô, meus irmãos, saudações em Cristo Jesus. É com alegria que nós comparecemos aqui virtualmente diante de todos. Meu nome é Pastor Klaus, pastor da Primeira Igreja Batista em Vila Barcelos, em Belfor Roxo. Gostaria de compartilhar algo acerca do Salmo 120. O Salmo 120 é o primeiro de 15 salmos, uma sequência de 15 salmos, chamados Salmos de degraus. Na realidade, o termo adequado aqui, o mais certo, seria o salmo de ascensão. É um salmo de subida, das pessoas subirem. Por que esses salmos, e aqui nos focalizamos no 120, tem esse nome de ascensão ou de degraus? Em Deuteronômio capítulo 16, versículo 16, Deus disse aos judeus que teriam que subir a Jerusalém 3 vezes por ano para as 3 festas principais. É subir mesmo. Lembrem-se que Jerusalém, especialmente o templo, fica no Monte Sião, é um elevado dentro de Jerusalém, e Jerusalém era alto. Para os judeus que viviam na Galileia, como Jesus vivia lá, que fica ao norte, bem ao norte do Mar Morto, eles tinham que caminhar descendo o Vale do Jordão, acompanhando ao longo o próprio Rio Jordão, à medida que eles descem e o rio desce até o Mar Morto. Esse ponto, esse Mar Morto, é o lugar mais baixo do mundo. Ele fica abaixo do nível do mar. E eles iam até exatamente onde haviam anteriormente os seus pais e pais dos pais cruzado o Jordão sob a direção de Josué para entrarem e tomarem de presente a terra de Canaã, a terra prometida, após 40 anos de peregrinação. E lá, quando chegando perto do Mar Morto, em vez de continuarem, dobravam à direita. E dobrando à direita, eles começam a subir os montes, que são uma espécie de subidas e paradas, talvez tivessem traduzido a ascensão por degraus por esse motivo. E Jerusalém ficava a mais de 400 metros de altitude a partir do Mar Morto. À medida em que subiam, eles cantavam esses salmos de ascensão ou de degraus. Eles subiam daquele ponto mais baixo e iam subindo os montes e lá eles cantavam esses salmos de ascensão ou de degraus. O Salmo 120, nós vamos ler ele daqui a pouco em versículo por versículo. Como todo o Antigo Testamento, tem muitos tipos, chamados também sombras ou imagens das coisas que estavam por vir. Em Hebreus diz que as coisas antigas são modelo para as coisas novas. Dicas espirituais estão embutidas no texto e na própria história do povo judeu. Dicas espirituais que se cumpririam em tempos posteriores através do sacrifício de Jesus na cruz. A realidade está em Cristo e focada em Cristo. E o que significaria isso na vida de fé daqueles que viriam futuramente, a partir daquele Antigo Testamento, a crer em Jesus. Os judeus, indo na subida a Jerusalém, estavam subindo para uma terra prometida. Na realidade, eles já estavam na terra prometida, que era real, física, estavam subindo para uma cidade santa, que era real, com um templo, o santo templo, morada de Deus, que também era real. E assim isso figurava uma realidade espiritual para nós que cremos em Jesus. Pessoas que são unidas como um templo de pedra viva, realidade espiritual nossa. Vamos entrar em um pouco mais de detalhes nisso. Nem todos os salmos de ascensão começam como este, dito assim, cânticos de degraus,
ou de ascensão. Ascensão tem a ideia de uma rampa de subida. E se queremos chegar onde queremos, temos que começar a subir degraus no plural, subir no singular. E para subir a Jerusalém, os judeus tinham que subir uma série de montes ou rampas até chegarem à cidade santa. Esses cânticos eram para os judeus chegarem a Jerusalém, uma motivação, uma reflexão, uma expressão da dinâmica espiritual que iam no coração deles. Para nós, seria para chegarmos a Jerusalém celestial, uma dimensão maior. O Salmo de Degraus começa com eu declarando ou clamando a Deus, dando conta de que eu preciso de ajuda. E ele responde. O versículo 1 diz exatamente o seguinte: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. O que vem a ser isso? Ele começa com eu me dirigindo a Deus, arrependido da minha vida cristã, da minha falha, da minha falta de peregrinação correta nos meus dias, nessa subida, nessa caminhada espiritual que estamos desenvolvendo aqui. Então, esse primeiro versículo desse primeiro salmo mostra que para chegarmos a Jerusalém Santa, como os judeus naquele tempo do ponto de vista físico, temos que nos arrepender e voltar para Deus em Jesus Cristo. Nós temos caminhado nos caminhos egoístas e egocêntricos e agora fazemos uma forte curva à direita para o Senhor, deixando o caminho que leva à morte para os judeus. No caso, se não tornassem à direita, terminariam no Mar Morto. Nós não desviamos do nosso caminho à direita espiritual, do caminho certo, estaremos indo diretamente nos largos caminhos para a morte. É isso que significa isso. Um salmo que ilustra não só nas suas palavras, mas na sua execução física, caminhando para baixo até o Mar Morto, mas antes de chegar lá, nessa descida, fazer uma repentina curva, um desvio à direita para subir as rampas, os degraus, até a cidade santa e chegar à casa do Senhor. Essa é uma ilustração vivenciada por eles, sem saber que estavam fazendo isso. Hoje em dia nós entendemos, porque nós caminhamos em largos passos para a morte. Se nós não, num determinado momento, reconhecermos isso, desviarmos à direita para subirmos na caminhada à cidade celestial que Deus preparou para nós. Eles lá chegaram ao ponto mais baixo, mais profundo da terra. Agora precisam virar e subir, com o significado de que nós chegamos no final de nós mesmos. Nós não conseguimos começar nada conosco ou por nós mesmos. E para nós cristãos hoje, significa que não podemos crescer sem Deus. Nós precisamos de Cristo. Então, se nós reconhecermos o caminho da descida que nós fomos, chegarmos a um determinado ponto, dobrarmos à direita espiritual, então, com Cristo, subirmos. Isso que fica claro aqui, quando ele diz, na minha angústia, cheguei no final das minhas forças, já não consigo mais, eu clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Ele me pega e recebe e me ajuda. E após virarmos para Deus, eu me dou conta de que a pecaminosidade em meu coração é grande. Nos versos 2 ao 6, nós temos uma confissão do pecado, da vergonha minha e deles, né? Diz assim, Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Não está falando dos outros, está falando dele mesmo, porque ele começa na minha angústia. Que angústia?
eu me dou conta de que eu sou pecador, eu preciso do Senhor, eu preciso ser livre da minha língua, dos meus lábios mentirosos e da minha língua enganadora. Por que a língua é enganadora? Vejamos já. Primeiramente, o Senhor vem a mim, porque eu reconheço que não posso fazer nada por mim mesmo. Não tenho condições. Peço a Ele para livrar-me da minha língua. Por quê? A Bíblia diz lá em Provérbios, especialmente, que a língua fala daquilo que o coração está cheio. Ou seja, se o meu coração, minha mente está cheia de enganos e de maus juízos, realmente a minha língua vai falar disso em um momento ou outro. Isso vai sair. A língua fala daquilo que o coração está cheio. Cada um de nós é corrupto. Todos nós somos corruptos, torcidos pelo pecado, capazes de nos enganarmos a nós mesmos. E isso é muito fácil, porque eu penso que os outros estão errados, não eu. Isso é que é o grande problema. Então, reconhecer que os nossos lábios são mentirosos e a minha língua é enganadora, como aqui o salmista faz, e não só o salmista que escreveu, porque não tem título de quem escreveu, mas o povo, cada um, ao cantar isso, reconhece ao Senhor a sua pecaminosidade, o seu ponto mais baixo que chegou na vida. Então, ele continua no versículo 3, o que te será dado ou acrescentado língua enganadora? Cuidado, ele não está falando de outros, está falando dele mesmo. Isso é um salmo pessoal, individual. Então, o que a língua enganadora ganharia ou seria acrescentada a ela se ela continuasse daquele jeito? O que é que você ganha? O que é que eu ganho com o engano e com a mentira? Se eu confio na minha língua, eu estou, na verdade, dando vazão à vaidade e à futilidades. Isso é real na vida de cada um. Nós precisamos dar uma parada em algum momento para refletir nisto. E aí vai o versículo 4. Flechas agudas do guerreiro com brasas vivas. Isso é o que a minha língua ganha. Ou seja, a minha língua dispara flechas ardentes que queimam e acabam voltando. É um retrato exato daquilo que nós somos. E quando isso volta a nós, nós culpamos a vida, nós culpamos o mundo, nós perguntamos o que fizemos para merecer isso. Nós mesmos. O versículo 5, então, reconhece essa tremenda situação. O versículo diz assim, ai de mim, que vivi em Meseque e habitei entre as tendas de Quedar. Algumas versões, não sei qual a tua, coloca isso no presente, que vivo em Meseque e habito entre as tendas de Quedar. Na realidade, no original, está no passado. Por que está no passado? Se eu reconheci o meu pecado, me volto para o Senhor e clamo a Ele, eu estou me desviando desse pecado. Então, sim, eu vivi em Meseque e habitei nas tendas de Quedar. É o reconhecimento de que eu vivi segundo os padrões do mundo, segundo os padrões do mundo no qual eu vivo. Meseque e Quedar representa isso para os judeus e representa para nós também essa questão. Vamos ver lá em 1 João capítulo 2, versículo 15 e 16, diz exatamente isso. Não ameis o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, o desejo da carne, do corpo, o desejo dos olhos e o orgulho dos bens, não vem do Pai, mas sim do mundo. Essa que é a realidade que o salmista aqui reconhece, quando ele se refere que vivi em Meseque, habitei em Quedar, estou deixando. No momento em que diz que está deixando, algo mais acontece. E é impressionante isso. O Senhor quer que nós sigamos e sejamos separados do mundo, mas separados do mundo
no mundo. Eu não deixei de estar aqui, mas vou me separar dele. Como isso funciona? 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 19, nos traz uma reflexão nesse sentido. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te aprovado diante de Deus como obreiro que não tem de se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. E em 1 Timóteo 6, 15, diz o seguinte: e ela no tempo próprio manifestará o bem-aventurado e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores, o que possui ele somente a imortalidade, habita em luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, a ele seja honra e poder eterno. Amém. O que ele está querendo dizer com isso? Que o Senhor quer que sigamos esse caminho de separação, que o final último é este Senhor Cristo Jesus. E no final desse primeiro reconhecimento do versículo 1 e dessa confissão do Senhor, do versículo 2 ao versículo 6, o salmista, ou os judeus naquele então, cantavam assim: sou pela paz, mas até quando falo, eles insistem na guerra. Na realidade, Ani Shalom quer dizer estou em paz. Estou em paz e agora quero falar. E por isto estou em oposição com os que são pela contenção, pelos conflitos. Amados, a verdade ninguém quer ouvir, ou poucos estão dispostos a ouvi-la. E quando nós seguimos o caminho da verdade, nós vamos começar a sentir e a perceber a pressão contrária do mundo, dos que estão ao nosso redor. Até mesmo inconsciente nas pessoas. Mas, como é uma guerra espiritual, é uma realidade espiritual, quando nós nos voltamos para Cristo Jesus, nós temos que nos afastar disso. Então, esse caminho que os judeus faziam, descendo da Galileia, ao longo do lado do Rio Jordão, chegando até aquele momento próximo ao Mar Morto, depois dá uma guinada à direita, era um exemplo, era uma significação representativa da realidade da vida espiritual, que vai descendo para um buraco, vai nos levar à morte. Mas se nós em tempo dobrarmos à direita, nos desviarmos desse caminho e subirmos, temos que fazer um esforço, porque descer é fácil, subir é difícil, temos que fazer esse esforço para chegar no lar celestial, na cidade santa, sermos recebidos por Cristo Jesus. Para isso a gente tem que reconhecer o que nós somos. O Salmo representa isso. Versículo 1, na minha angústia, me arrependo, clamo ao Senhor, Ele me responde. E agora vai a trajetória, passando pela língua, né? A mentira, etc. Então, ele diz assim no versículo 6, há muito tempo moro com os que odeiam a paz. Ou seja, tempo demais eu moro com aqueles, habito, concordo, absorvo aquilo que o mundo faz. Mas está na hora de eu me voltar para Deus, para o Senhor. Então, Ani Shalom, estou em paz. Agora quero falar dessa paz, quero falar nesse caminho. É lógico que no começo desse caminho para a subida, a coisa é um pouco difícil, mas vai ficando cada vez mais dura, porque subir por muito tempo, e aqui eles sobem quase 500 metros de altitude, não é de distância, é de altitude, são subidas altas, e isso cansa às vezes, eles têm que pedir a Deus a força de Deus, e nós também precisamos disso, porque estamos em oposição com aquilo que o mundo quer. Na realidade, essa tendência que nós trazemos por termos descido na nossa vida moral e espiritual, quando vamos subir, aquilo parece que nos puxa para trás. E quando isso nos puxa para trás, nós temos que fazer um esforço e clamar a Deus. Senhor, eu clamo a Ti, e o Senhor responde. Há um espírito nas pessoas do mundo
que está em oposição com o Espírito de Cristo. E isto está em cada um que crê em Cristo Jesus. Então, o nosso convite nesta hora, olhe para esse salmo, não como uma coisa estranha, mas sim como uma representação vivenciada na realidade do judeu, de que ele tinha que caminhar para se dar conta que está indo ao fundo, e eles não tinham noção de que estava acontecendo. Só depois de Cristo é que começamos a entender que esse salmo, como muitas outras coisas, são exemplos para nós, são símbolos para nós daquilo que haveria de acontecer. O judeu viveu esta história para nos ensinarmos, para nós aprendermos. Nós hoje, entendendo isso, temos a responsabilidade de olhar para dentro de nós mesmos, eu olhar para dentro de mim mesmo, eu olhando para dentro de mim mesmo, clamar ao Senhor para que eu tenha minha boca protegida, para que meu coração se purifique e eu tenha meus olhos fixos em Cristo, não me preocupando mais com as coisas deste mundo, as atrações deste mundo. Que Deus te abençoe no caminho para a cidade santa, para o lar celestial, para ser recebido por Cristo Jesus. E se você ainda não tem Cristo Jesus, lembre-se, no final da nossa vida, se nós não desviarmos, nos espera um mar morto, no inferno. Que Deus te abençoe. Cristo está te chamando, está esperando por você, mas o reconhecimento tem que vir de cada um. Deus te abençoe. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por ter enviado a Cristo Jesus, tantas vezes profetizado e simbolizado na história do povo do Antigo Testamento. Simbolizado de tal maneira que eles vivenciaram realidades que tinham um significado espiritual que só entenderíamos depois da vinda de Cristo. Obrigado por isso, Senhor. Perdoa-me, Senhor, quando me desvio do meu caminho, mas ajuda-me, Senhor, a cada vez entender que estou me desviando e clamar a Ti, para que de Ti venha o socorro, para que finalmente na vida eu possa caminhar entrando no lar celestial. Pai amado, rogo isso por cada um que me ouve nesta hora, rogo isso por cada um que ainda não crê em Cristo Jesus, mas, Senhor, que venha a entender essa realidade e também se voltar para Cristo Jesus, dobrar à direita, subir para o lar celestial. Assim oro em Cristo Jesus. Amém. Deus te abençoe.